Chamou? Hoje a gente vai falar de Kuroko no Basquete. Eu já tinha falado que ia falar sobre Kuroko no Basquete já faz um tempo, já tinha falado em alguns outros vídeos que eu ia trazer um vídeo só sobre isso. O roteiro dele ficou um pouco maior do que deveria ter ficado, mas eu acho que vai dar de fazer um vídeo, mesmo que ele passe de 10 minutos. Eu sei que eu tô sem postar faz bastante tempo, eu espero que eu ainda consiga manter a mesma qualidade. Mas no tempo que eu não postei, eu tava gravando e postando música em outro canal. Pra quem não sabe, eu tenho um canal onde eu posto música. Mas agora vamos falar de um dos animes de esporte mais famosos que existe. Se não, o anime de esporte mais famoso. Eu acho que fica atrás só de Super 11. O anime que fez muitos canais de raps de anime ficarem famosos. O anime que faz um jogo de basquete parecer uma caçada na savana, onde de uma hora para outra o leão pode virar uma zebra, onde você encontra mais pessoas de hack do que CSGO em 2012. Estamos falando de Kuroko no Basquete, o fantasma, o tigre e o guarda-roupa. No anime de Kuroko no Basquete, o protagonista chama Kuroko. Ele é um estudante do ensino médio que joga basquete. Ele jogava no fundamental num time que não perdia pra ninguém, porque tinha os melhores caras do Japão e eles já nasceram pra jogar, porque eles tinham mais de 1,90 de altura com 14 anos de idade. Eles ganharam tantas vezes consecutivas e era um time tão bom que eles ficaram conhecidos como Geração Milagrosa. Porque é um milagre os melhores jogadores terem caído na mesma escola, no mesmo ano, cada um com uma cor de cabelo diferente e crescerem bem rápido também. O que me leva a falar do Kuroko, ele não era um jogador alto, ele tinha 1,68 de altura, que não é muito baixo para os padrões japoneses e brasileiros, ainda mais se você tem só 15 anos. Mas ele não chamava atenção nenhuma, ele era só um passador de bolas mesmo. Mas o anime só vai começar quando ele vai pra outra escola, entra em outro time, encontra um outro cara que nasceu pra jogar, que é muito bom, um estadunidense, e eles enfrentam os outros membros da Geração Milagrosa. E o nome dessa lenda é Kagami Taiga. Isso mesmo que vocês ouviram. Taiga. O anime segue até o final nessa lógica que eu acabei de falar. É o Kuroko e o Kagami, no time da Seirin, tentando derrotar todos os outros membros da Geração Milagrosa, que era do antigo time do Kuroko. A Geração Milagrosa, pelo incrível que pareça, era do fundamental, não era do ensino médio. Então, quando eles foram pro ensino médio, eles se separaram. Cada membro da Geração Milagrosa foi para uma escola diferente. Um time de basquete joga com 5 jogadores, o Kuroko no caso era o 6º homem, que ele entrava de vez em quando. Então no caso agora são 6 times diferentes, e o Kuroko tem que enfrentar esses 5. Mas claro que não existe só os times da Geração Milagrosa, na verdade existem vários outros times, e fortes até, que eles vão enfrentar no caminho. Mas a gente que está assistindo sabe que eles não vão perder para nenhum time que não seja um time da Geração Milagrosa. Kuroko no Basquete tem 3 temporadas e um filme. Na primeira temporada eles jogam contra 3 times, o do Kizzy, o do Midorima e do Almini. Isso sem contar os outros times que não são da Geração Milagrosa. Na segunda temporada eles jogam novamente contra o time do Midorima e o time do Almini. E também jogam contra o time do Murasakibara. Eu ainda vou falar sobre cada um deles especificamente, mas eu só quero demonstrar a ordem, para vocês saberem mais ou menos como o anime demora para mostrar sobre cada um. E na terceira e última temporada eles jogam novamente contra o Kizzy, só que com todo o seu poder liberado, e depois disso finalmente vem um jogo contra o Akashi, que é o antigo capitão da Geração Milagrosa. Esse foi o último jogo do anime, a gente pode se dizer que o anime termina aí. Porque depois dele vem um filme que deve ser canônico, mesmo que o design da Geração Milagrosa tá um pouco diferente. E meus amigos, a Geração Milagrosa, o time que foi tão bem construído, o time que foi mostrado como o terror da quadra, tremeu para um rapper.
Mas depois a gente fala dele. Eu não quero que vocês pensem que a Geração Milagrosa não era tudo aquilo. Ela realmente era muito braba. Mas nesse filme parece que eles estavam jogando com o monitor desligado. Mas eu tô aqui pra falar sobre o melhor de Kuroko no Basket. Eu vou falar sobre a Geração Milagrosa, vou falar sobre 1 a 1 e depois eu faço umas menções honrosas pra quem eu achar que precisa. Também vou falar sobre a trama, por isso que eu acho que o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Mas eu não acho que vocês liguem pra isso. Antes de falar dos Power Rangers do basquete, eu só quero dizer que o título do vídeo, o fantasma, o tigre e o guarda-roupa, vão se justificar de acordo com o passar do vídeo. Qualquer coisa eu explico no final pra quem não pegou a referência. Primeiro eu vou falar sobre o Kuroko Tetsuya, o protagonista. Ele joga mais na retranca, na defesa, jogando mais como passador de bolas. A habilidade dele, o lance dele, é que ele é um jogador fantasma. Ninguém vê ele enquanto ele joga. Mas como é possível não ver uma pessoa de cabelo azul correndo pela quadra? É muito simples. Você já jogou futebol com algum grupo de amigos e percebeu que eles não te passavam a bola? Como se você fosse invisível? Com o Kuroko é igual, mas é mais com o time adversário. Na verdade ele, no dia a dia dele, já tem o costume das pessoas não notarem ele. Ele tem uma baixa presença. Ele usa isso como vantagem durante o jogo para cortar passes e parar algumas jogadas sem ninguém ver ele. Mais pra frente ele ainda usa essa habilidade dele para sumir na frente do adversário na hora de fazer um drible. E por isso ele ficou conhecido como Fantasma da Geração, ou Sombra, sendo o atacante a luz e ele a sombra. E como eu falei antes, o Kuroko não é um jogador de basquete alto, ele tem 1,68 de altura, ele é bem silencioso e mesmo não falando muito ele até que é bem carismático, a gente se identifica um pouco com ele. E como eu disse antes, o próximo que aparece é o Kizzy, mas a gente não vai falar dele agora. Espera um pouquinho, vamos falar sobre o Midorima, que é o que aparece depois do Kizzy. Midorima Shintaro, ele é um arremessador, ele é o sniper da geração. E como já dá de perceber, o lance dele, literalmente o lance dele, o poder dele é arremessar a bola em qualquer lugar da quadra e conseguir fazer uma cesta de 3 pontos. E cesta de 3 pontos, acredito que todo mundo aqui já sabe, é uma cesta que vale 3 pontos. As cestas feitas de pertinho valem 1 ponto, as feitas dentro da área, mas um pouco de longe são 2 pontos, e as cestas fora da linha, né, são 3 pontos. O Midorima, como vocês podem ver, é um personagem de óculos em um anime, então ele é aquele personagem mais estrategista, mais certão, aquele personagem que é meio supersticioso, mas ele segue muito as regras. Ele é tipo o Ida do Boku no Hero Academia. E já como ele precisa de sorte para marcar a cesta de 3 pontos, ele anda sempre com algum amuleto da sorte, que cada jogo vai ser um amuleto diferente, que vai dar para ele a garantia que ele vai conseguir acertar as cestas de longe. Mas em nenhum momento do anime eles explicam se a sorte realmente existe nesse universo. Mas agora eu já tenho que começar a falar aquilo que eu falo em quase todo vídeo. Para quem já viu aquele meu vídeo de Horimiya, sabe o que eu acho dos personagens de cabelo verde e de óculos. Aí você me pergunta, ele se deu bem no anime? Eu diria que não, porque todo personagem de cabelo verde e de óculos em anime costuma se dar mal em algum momento. Dá de se dizer que ele teve azar em trombar com o líder da antiga Geração Milagrosa e também jogar 2 vezes contra o Kagami Taiga, que é do time do protagonista. Falando em Taiga, em Toradora também tem um personagem de cabelo verde e de óculos. Na parte que eu tô ele ainda não se deu mal. Mas vamos esperar um pouquinho. Também quero dizer que parece que os personagens de Toradora conhecem minha teoria, porque em um episódio alguns personagens falam pra esse cara parar de usar óculos e usar lente de contato. Coincidência? Acho que não. Mas vamos parar de falar de Toradora. O Midorima tem 1,95 de altura, é arremessador e joga na Shutoku, esse time com uniforme laranja. Muito bonito. Agora falaremos do Almine. O Almine era o as da Geração Milagrosa. Ele era um dos que mais marcava pontos e ele era do basquete de rua. Ele era o atacante mesmo do time. Hoje em dia, depois que ele saiu da Geração Milagrosa, ele percebeu que já não tem mais sentido treinar para jogar. Ele é tão bom que não faz nem sentido ele jogar com tudo que ele tem. Ele joga no time Teiko e dá de falar que ele tem o drip. Na verdade, a maioria dos personagens de Kuroko no basquete se veste bem.
mas ele é um dos que mais se destaca. Ele é comparado com uma pantera dentro de quadra, porque ele é feroz e porque ele é negro, eu acho. E é com esse personagem que a Zona é apresentada pra gente no anime. A Zona pode ser considerada quando o jogador tá muito imerso no jogo que ele tá participando. Quando o jogador não tá pensando em mais nada sem ser em exercer sua função como jogador. Essa zona não existe só no anime. Na vida real, isso também é usado como termo técnico para dizer quando o jogador tá no seu auge da sua capacidade no jogo. No anime, essa zona, esse estado de espírito é representado com esses raios que ficam em volta dos olhos dos personagens. E a zona está ligado com o amor que o personagem tem com o basquete ou com fazer o que ele está fazendo. Pelo menos essa foi minha interpretação e isso vai ser importante, guarda isso que eu vou falar sobre a zona depois. O Mini Dai que tem 1,92 de altura e ele tem uma frase marcante que ele diz em toda a partida que é: ninguém pode me derrotar, só eu. Ou, em japonês, desculpe, eu não entendi o que você falou. Eu disse que o único que pode me derrotar em quadra sou eu. Entendo. Interessante. Esse eu que você diz só pode ser eu. O quê? Oh não, ele virou o Kira, o Light Yagami. Se só o Almini pode derrotar o Almini, então o Kizzy vai virar o Almini. É como diz o ditado: se não pode vencê-lo, trapaceie, mas nunca se junte a ele. Ela deva é loucura, senhores! O Kizzy consegue passar pelo Almini facilmente, meu Deus! Olha o que ele fez! Droga, não consegui ver nada porque tava de olho fechado. Agora vamos falar do Kizzy Ryota e a cópia perfeita. O Kizzy é aquele jogador que consegue copiar a jogada dos outros. E não é só no basquete. Ele jogava futebol, jogava vôlei e ele conseguia copiar a jogada dos outros e conseguia ser muito bom. Porém, quando ele entrou no basquete, ele encontrou um cara que mesmo ele copiando a jogada das outras pessoas, ele não conseguia ganhar, que é o Almini. Então ele criou uma certa rivalidade com ele. O Kizzy tem 1,89 de altura e joga na Kaijo. E a partir de um momento do anime, ele consegue imitar todas as jogadas dos outros jogadores da geração milagrosa, deixando assim como se ele fosse uma mistura dos outros jogadores. Mas é claro que isso tem um ponto fraco, e não é possível que uma pessoa do porte dele consiga jogar um jogo inteiro copiando todos os outros melhores jogadores do Japão. O anime é muito inteligente quando coloca ele para ficar no banco para conseguir descansar tempo suficiente para conseguir usar a cópia perfeita dele por mais tempo durante o jogo. E quando ele entra na zona, eu creio que ele consegue copiar todo mundo sem limite. Porém, ele só entra na zona no filme. O filme não é tão bom, mas essa cena que ele entra na zona e consegue fazer dupla com o seu rival é muito boa. Também tem o Murasakibara, que ele tem 2,8 metros e ele joga na Yosei. Ele é bem alto, normalmente joga na defesa, mas ele também sabe atacar. Ele é muito arrogante, na verdade ele é bem infantil. Ele é o oposto do Midorima, mas a gente nunca vê os dois times dele se enfrentando. Há quem diga que ele é o mais forte da geração, mas o mais forte da geração pra mim é o capitão. E segundo ele mesmo, ele não gosta de jogar basquete, ele só gosta de ganhar e ver os outros perdendo as esperanças no jogo. Quase o time inteiro dele tem mais de 2 metros de altura. No meu vídeo de Free, eu falava que o personagem Rin Matsuoka parecia o Murasakibara, mas olhando hoje em dia eu percebo que não é tão parecido não. E agora é hora de falar do capitão da geração, ou como o Dan chamaria, o responsável pelo sobrenome da geração milagrosa. O Akashi Seijuro é o segundo menor da geração e é o capitão e é o último adversário que os nossos protagonistas enfrentam.
Ele é um ótimo jogador em equipe. Diferente dos outros jogadores que eu citei até agora, que eram mais individuais, o Akashi consegue se entrosar muito bem e fazer com que o time dele fique mais forte por ele estar lá. Ele consegue entrar na zona muito facilmente e ainda consegue compartilhar ela com o resto do time. E com a zona, o jogador usa 100% da sua capacidade, que é algo muito complicado de acontecer e que os outros jogadores normalmente demoram quase a partida inteira para conseguir chegar nesse estágio, e o Akashi consegue fazer isso tranquilamente. Ele joga no time Hakusan, que é a atual campeã. É um time só formado por membros de elite. 3 dos jogadores desse time se destacam, um deles pela sua força bruta, outra pela sua velocidade e um outro pela sua precisão. E um certo dia o Akashi jogou sozinho contra os 3 e derrotou os 3. Ele é o capitão do time e é mais famoso pela sua habilidade de fazer os jogadores adversários caírem com seus dribles. Não é à toa que ele é o favorito de muita gente. Agora eu já falei de todo mundo da Geração Milagrosa. Claro que o anime também nos mostra vários outros personagens, outros jogadores que são muito bons, mas esses são colocados como aqueles que nasceram mais privilegiados e os que estão no topo. A Geração Milagrosa também tinha outros jogadores que eram titulares, mas um deles era o antigo capitão, que estava lá antes deles, que tem cabelo preto também, eu não vou falar dele, mas outro. Um que estava no lugar do Kizzy antes do Kizzy entrar é mais importante pro vídeo. Esse cara de cabelo branco era conhecido como Troublemaker, que o nome dele eu não vou falar porque o apelido dele já é muito legal. Ele é um dos piores personagens, é um dos personagens mais irritantes que tem, mas ele continua sendo descolado e um pouco importante para a história. Ele parece um pouco o Miyamura, não esse Miyamura, o Miyamura do Yamada-kun. Mas o Miyamura do Yamada-kun não dá vontade de dar uma surra, enquanto esse cara aí, eu acho que tem uma cena que ele apanha e que a gente fica feliz porque a gente não gosta dele. Mas por que esse cara merece ser citado, além disso que eu já falei? É porque ele era um dos titulares da Geração Milagrosa e ele ainda batia de frente com o Kizzy na época do começo. Tá bom que o Kizzy ainda não tinha cópia perfeita da maneira que a gente conhece agora, mas já é bastante coisa pra época. Ele também é um dos poucos que já confrontou o Akashi e saiu vivo pra contar a história. Mas também devo dizer que por ele ser um arrombado ele foi expulso do time. Ele ainda aparece depois no anime pra jogar contra o Kizzy e fazer sua revanche, mas ele já tá com um cabelo diferente, já chega batendo em mulher, xingando todo mundo. A melhor versão dele é a do passado, ok? Mas enfim, cara, Kuroko no Basket é um anime muito bom, super recomendo pra vocês. Ainda mais se vocês gostarem de anime de esporte. Ele só não é um Haikyuu da vida, né? Mas eu não tô aqui pra comparar os dois. Eu não cheguei a assistir Slam Dunk, mas eu creio que o basquete dele seja mais pé no chão, mais voltado ao basquete de verdade, mais realista, enquanto no Kuroko no Basket acontece muitas coisas absurdas. Eu creio que a trama seja boa, mas já como é um anime de basquete, quase tudo vai ser resolvido na quadra. Os únicos pontos negativos, na minha opinião, é que ele não tem romance nenhum e que a comédia dele também não é um ponto muito forte. Mas o anime em sua maioria é muito bom. E um dos pontos mais fortes assim são as aberturas, claro, e a zona, o conceito de zona. Como eu já havia falado, a zona é quando o jogador tá dando 100% dele e não se distrai com nada, quando ele chega ao ápice da capacidade dele. E fica a dica pra gente também. Quando foi a última vez que você deu 100% de você em alguma coisa e tirou todas as distrações que você poderia ter? São momentos de foco como esse que nos fazem evoluir bastante e nos deixam mais próximo do nosso objetivo mesmo. Então esse foi Kuroko no Basket, o Tigre, o Fantasma e o Guarda-Roupa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem me ajudar se inscrevendo no canal ou só deixando o like, pra mim já tá bom. Obrigado e até mais.